Na terça-feira, ela colocou seu pai para descansar. Get uned. Na quarta-feira, seu marido pediu o divórcio. Get daswed. Irregularidades financeiras. Get uned. Até sexta-feira longe, ele estava casado com outra mulher. Ele ficou a poucos metros dela no funeral, segurando seu próprio guarda-chuva, enquanto ela lamentava. Isto é Gettinger, estritamente um assunto música de negócios. Agora, o que ele falhou em considerar, o que nunca cruzou sua mente foi que o tranquilo zelador que a criou era, na verdade, um bilionário escondido. Bufa. Então, quando ele orgulhosamente entrou em uma gala com sua nova esposa em seu braço, ele estava andando diretamente para o maior erro de sua vida. Antes de continuarmos, se você alguma vez foi subestimado por ser quieto, me diga de onde você está assistindo nos comentários. Quit. É um dia perfeito para o parque. Nós estamos prestes a ver se lealdade e paciência ainda têm um lugar neste mundo. Porque o que se desenrola em seguida fará você questionar tudo. Esta história lhe ensinará que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas quem você se torna quando ninguém está observando. E às vezes as pessoas que o subestimam estão simplesmente lhe entregando a maior oportunidade para provar que elas estão erradas. As máquinas fizeram a respiração para ele, porque seu próprio corpo não mais podia. Maya descansou sua mão no metal frio da cama do hospital, seus nós dos dedos ficando brancos enquanto ela ouvia o ritmo mecânico, não natural. Havia o chiado do ventilador e o bip constante do monitor. As luzes suspensas zumbiam com um som opaco e indiferente. Ela assistiu o peito de seu pai subir e descer, mas não era sua própria força fazendo o trabalho. Enquanto, papai, enquanto. Ela sussurrou, inclinando-se tão perto que podia sentir o cheiro do antisséptico em sua pele. Unquote. Eu só preciso que você lute por mim mais uma vez. Quote. A mão dele parecia quente dentro da dela, ainda áspera de uma vida inteira de trabalho. Era uma mão forte o suficiente para segurar, mas não forte o suficiente para acordar disto. Os médicos usaram palavras suaves como declinando e sem resposta. A linguagem parecia muito gentil para a dura realidade da situação. Seu pai estava morrendo e nenhuma quantidade de palavras cuidadosas poderia mudar aquele fato. Ela estava sentada naquele quarto por 48 horas sem uma pausa. Ela não tinha dormido ou comido uma refeição de verdade, sobrevivendo apenas de café que tinha gosto de arrependimento e a dor em suas costas da cadeira da sala de espera. Seu marido Marcos tinha enviado 2 mensagens de texto. Uma perguntou se ela precisava de algo. A outra a informou que ele estaria atrasado. Ela não respondeu a nenhum dos dois. Fora das paredes do hospital, a cidade estava viva. Carros buzinavam e pessoas riam. O mundo seguiu em frente, completamente inconsciente de que o dela estava desmoronando. Mas dentro daquele quarto estéril, o tempo tinha desacelerado para um rastejo, sentindo-se pesado e opressor, como se a própria gravidade estivesse pressionando-a, vendo o quanto ela podia aguentar antes de se estilhaçar. Seu pai a tinha criado completamente sozinho. Ele nunca pediu ajuda ou reclamou. Ele apenas forneceu um amor constante e quieto que estava lá para ela todos os dias. Quando ela tinha 7, ele a ensinou a amarrar seus sapatos. Quando ela tinha 12, ele lhe mostrou como trocar um pneu de carro. Quando ela tinha 16, ele a ensinou que as pessoas que falam mais alto frequentemente têm o mínimo de valor a dizer. E quando ela tinha 23 e lhe disse que ia se casar, ele não ofereceu sua aprovação imediatamente. Ele simplesmente observou Marcos do outro lado da mesa de jantar, fazendo perguntas que pareciam um pouco afiadas demais na época. Depois, ele lhe deu um abraço e disse, Quote, eu confio em você para saber o que está em seu próprio coração. Quote, ele não disse Quote, eu confio nele. Quote, ele disse em Quote,
Eu confio em você, Quote. Ela não tinha compreendido a diferença naquela época, mas estava se tornando cristalina agora. Uma enfermeira entrou no quarto, seus movimentos quietos enquanto ela verificava os monitores e fazia pequenos ajustes nos tubos. Ela evitou olhar para Maya. Ela tinha visto esta cena muitas vezes antes e sabia como iria terminar. O telefone de Maya zumbiu em seu bolso, mas ela o ignorou. Então ela viu os dedos de seu pai se contorcerem. Ela sentou-se instantaneamente, seu coração batendo forte em seu peito. Pai. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Ela se inclinou mais perto, desesperada para ouvir qualquer coisa que ele pudesse dizer. Ele finalmente conseguiu falar 3 palavras, cada uma lenta e tensa. Valbanerapopaco. E então os monitores começaram a gritar. Enfermeiras correram para o quarto, gentilmente guiando Maya para o corredor, onde ela podia apenas ficar de pé e esperar que eles lhe dissessem o que ela já sabia em seu coração. Seu pai se foi, e ela não tinha ideia do que suas últimas palavras significavam. Crescendo, Maya simplesmente assumiu que todo pai trabalhava em 2 empregos. O dela certamente sim. Ela o lembrava voltando para casa de um longo dia, parecendo cansado, mas sempre tendo um sorriso pronto para ela. Ela pensava que todo pai era um especialista em consertar uma torneira pingando e podia contar as mais incríveis histórias para dormir. O dela podia. Durante o dia, ele era um zelador na escola primária local. E à noite, ele fazia trabalhos de manutenção na igreja 3 vezes por semana. Seus fins de semana eram gastos ajudando vizinhos com reparos que eles não podiam pagar. Eles o pagariam com refeições caseiras, profunda gratidão e respeito genuíno. Ele nunca parecia exausto ou zangado. Ele simplesmente trabalhava, voltava para casa, cozinhava o jantar e perguntava sobre o dia dela como se fosse o evento mais importante do mundo. Eles viviam em um pequeno apartamento de um quarto. Ela tinha o quarto. Ele dormiu no sofá por 16 anos e nenhuma vez ele a fez sentir que era um sacrifício. Eles não tinham muitas posses, mas tudo o que possuíam era mantido limpo, organizado e cuidado. Seu pai dobrava seus uniformes de trabalho com o mesmo nível de atenção que outros homens davam aos seus ternos caros. Ele lustrava suas botas de trabalho todo domingo à noite. O calendário na geladeira deles tinha todos os eventos escolares dela circulados em tinta vermelha brilhante. Ele nunca perdeu um único. Outras crianças tinham pais que chegariam em trajes de negócios, usando relógios caros e dirigindo carros novos. Seu pai aparecia em seu uniforme de zelador, com o cheiro fraco de produtos de limpeza de chão ainda nele, e ele sentava na última fila para evitar envergonhá-la. Mas ela nunca ficou envergonhada, nem por um momento, porque enquanto os outros pais estavam ocupados verificando seus telefones durante o recital escolar, seu pai a observava como se ela fosse a única pessoa em todo o quarto. Ele a ensinou coisas que pareciam incomuns para um zelador saber. Ele lhe mostrou como ler um contrato e detectar os detalhes ocultos. Ele a ensinou como saber se alguém estava mentindo observando suas mãos em vez de seu rosto. Ele explicou como entrar em um quarto e identificar quem detinha o poder real versus quem estava apenas fingindo. Nicole, dinheiro fala, querida Nicole. Ele costumava lhe dizer enquanto eles lavavam pratos juntos. Nicole, mas caráter sussurra, e as pessoas que valem seu tempo são aquelas que sabem como ouvir esse sussurro. Nicole, ela não entendeu a maioria de suas lições naquela época, mas ela nunca las esqueceu. Quando ela recebeu sua carta de aceitação para a faculdade, ele chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de puro orgulho. O tipo que fazia seu rosto inteiro suavizar com alegria. Você vai fazer coisas que eu nunca fui capaz de fazer. Ele lhe disse em quote. Você fez tudo, quote. Ela respondeu. Ele simplesmente balançou a cabeça. Quote. Não, eu escolhi fazer algo diferente. Há uma distinção. Quote. Ela não lhe perguntou o que ele queria dizer com isso. Agora, ela deseja ter feito isso porque, ao olhar para trás, ela podia ver todos os pequenos momentos que nunca fizeram muito sentido.
A maneira como ele falava, os tipos de livros que ele lia, o fato de que os caixas do banco todos o conheciam pelo nome sem precisar de uma introdução. Seu pai não era apenas um zelador. Ele era um zelador por uma razão específica, e ela estava prestes a descobrir por quê. Estava chovendo no dia em que o enterraram. Não era o tipo de chuva suave que parece tristeza. Era o tipo agressivo, o tipo que se infiltra no seu casaco e transforma o chão em lama espessa. Faz você se perguntar se o próprio céu está zangado. Ma estava na beira da cova, 6 meses grávida. Marcos estava ao lado dela, segurando seu próprio guarda-chuva. Ela notou isso imediatamente, não porque esperasse um gesto romântico, mas porque quando uma forte rajada de vento soprou chuva em seu rosto, ele não se moveu. Ele não tentou protegê-la. Ele apenas permaneceu seco, olhando para seu telefone. Um por um, as pessoas se aproximaram dela para oferecer um abraço. Eles disseram coisas que eram para ser reconfortantes, mas não eram. Ele está em um lugar melhor. Pelo menos ele não está mais sofrendo. Deus precisava de outro anjo. Ela apenas assentiu e os agradeceu. Ela os permitiu pensar que suas palavras estavam ajudando. Mas o que ela realmente queria gritar era: em que Quat, ele não está em um lugar melhor. Quat, o lugar melhor era aqui comigo. Ele deveria ter estado aqui para me ver me tornar mãe, para conhecer seu neto, para ficar. Marcos verificou seu relógio 2 vezes durante o serviço funeral. Quando o pastor convidou qualquer um a compartilhar suas memórias, Marcos permaneceu em silêncio. Maia falou sobre as mãos de seu pai, como elas nunca estavam ociosas, sempre consertando algo, sempre construindo, sempre firmes quando as dela tremiam. Sua voz falhou no meio de seu discurso e ela teve que parar. Marcos não estendeu a mão para confortá-la. Quando o caixão foi baixado ao chão, ela deu um passo à frente para colocar uma rosa em cima. Seus saltos imediatamente afundaram na lama molhada. Seus joelhos quase cederam. Uma mulher mais velha da igreja rapidamente segurou seu cotovelo, firmando-a com um sussurro suave. Eu te peguei, querida. Marcos nem sequer notou. Mais tarde, todos voltaram para a igreja para comer depois do enterro. Eles serviram sanduíches que ninguém queria e café que rapidamente ficou frio em copos de papel finos. Ao redor dela, conversas zumbiam, parecendo muito barulhentas para um dia tão pesado. Exausta, Maia encontrou um canto tranquilo e sentou-se, suavemente esfregando sua barriga. O bebê estava chutando mais do que o normal, quase como se pudesse sentir que algo estava profundamente errado. Levou Marcos 20 minutos completos para encontrá-la. Ele não perguntou, ele apenas anunciou. Em Quat, eu preciso sair um pouco. Confusa, ela olhou para ele. Quat, em Quat, agora em Quat. Ela perguntou, ele respondeu, em Quat. Sim, é aquela coisa do trabalho que eu mencionei semana passada. E Quat, ela não tinha memória disso. Ele a tinha contado. Talvez o luto simplesmente o tivesse apagado de sua mente. Realmente não importava de qualquer maneira. Ok, ela sussurrou. Ele lhe deu um rápido beijo rotineiro no topo de sua cabeça. Sentiu-se completamente vazio. Ele prometeu. Eu te vejo hoje à noite. Mas ele nunca voltou para casa. Por 10 daquela noite, ela ainda estava sentada sozinha em seu apartamento, vestida com as mesmas roupas que usou para o funeral, apenas olhando para seu telefone. Não havia mensagens nem chamadas e nenhuma explicação. Havia apenas silêncio e uma súbita e fria percepção a invadindo. Ela tinha acabado de enterrar o único homem que realmente tinha estado lá para ela. Seu próprio marido, ela agora percebeu, tinha se desligado de seu casamento muito antes do funeral. Ela simplesmente não tinha estado pronta para enfrentar aquela verdade até este exato momento. A confirmação final não veio dele, ou de uma conversa, ou mesmo de um rumor. Ela veio de uma foto marcada no Instagram. Era quase meia-noite quando ela finalmente se descolou do sofá. Ela conseguiu trocar seu vestido de funeral, lavar o dia de seu rosto e rastejar para a cama.
Todo o seu corpo doía de tristeza, mas sua mente se recusava a desligar. Por puro hábito, ela abriu seu telefone e começou a rolar, desesperada por qualquer distração dos dois fatos esmagadores. Seu pai se foi, e seu marido ainda não estava em casa. E foi quando ela viu uma foto de Marcos sentado em um restaurante que ela conhecia bem. Era um lugar caro com iluminação fraca e velas na mesa. Ele estava sentado em frente a uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Esta não era uma colega de trabalho ou uma cliente. Ela era jovem e perfeitamente arrumada. O tipo de beleza que leva muito tempo e dinheiro. Ela estava se inclinando perto, rindo de algo que ele tinha dito. Ele estava recostado em sua cadeira, parecendo relaxado e sorrindo de uma maneira que Maia não o tinha visto sorrir em meses. A legenda lia em The Quote. Novos começos do Quote. Completa com emojis de taças brindando e brilhos. Foi postado há apenas 1 hora. Ma olhou para a imagem em seu telefone até que seus olhos ficaram desfocados. As lágrimas não vieram imediatamente. Ela apenas sentou lá, telefone na mão, sentindo o pulso frenético de seu próprio coração em sua garganta. Seu pai tinha sido colocado para descansar menos de 12 horas atrás. E aqui estava seu marido celebrando um novo começo. Ela tocou no perfil da mulher, Isabelle Chun, uma executiva de marketing com 73 mil seguidores. Cada foto parecia um anúncio para uma vida perfeita que Maia sabia que nunca teria. Maia começou a rolar pela atividade online recente de Marcos. Ela viu um rastro de curtidas nas postagens de Isabelle que se estendiam por 3 meses inteiros. Havia comentários que eram um pouco amigáveis demais, um padrão claro. Ela tinha sido ou muito confiante ou apenas muito exausta para ver antes. Suas mãos começaram a tremer, não de tristeza, mas com algo mais afiado, uma sensação como se seu corpo estivesse finalmente reconhecendo a traição que sua mente tinha estado empurrando para longe. Ela se impulsionou, entrou no banheiro e agarrou as bordas da pia, olhando para seu próprio reflexo. Grávida, esgotada, completamente sozinha e casada com um homem que nem sequer teve a decência de esperar um dia inteiro após o funeral de seu pai antes de levar outra mulher para a cidade. Ela não quebrou nada. Ela não soltou um grito e ela não o ligou. Ela simplesmente ficou ali respirando lenta e profundamente, sentindo o bebê se mexer dentro dela. Após um momento, ela voltou para a cama, colocou seu telefone na mesa de cabeceira e decidiu esperar. Marcos finalmente chegou em casa às 2h14 da manhã. Ela ouviu a porta clicar para abrir, o som de suas chaves caindo no balcão e seus passos ecoando no corredor. Ele nunca sequer a olhou. Ele foi diretamente para o quarto de hóspedes. Naquele instante, Maia sabia que o casamento deles tinha acabado. O que ela não sabia era o quão muito pior as coisas estavam prestes a se tornar. Ele esperou até amanhã para falar. Não porque estava sendo atencioso, mas porque covardes preferem fazer seu trabalho sujo à luz do dia. Maia estava na cozinha apenas olhando para uma xícara de café que ela não tinha intenção de beber. Quando Marcos entrou, ele parecia bem descansado, recém-tomado banho e arrumado como se tivesse estado praticando para este momento. Quote, precisamos conversar, Quote, ele disse. Ela não ofereceu resposta, simplesmente o observando, esperando pelo que ela sabia que estava por vir. Ele sentou-se do outro lado da mesa dela e dobrou suas mãos ordenadamente como se fosse algum tipo de reunião de negócios. Quote, eu acho que nós dois sabemos que isso não está funcionando. O Quote. Ele começou. Seu estômago despencou, mas ela manteve sua expressão perfeitamente imóvel. Eu tenho estado infeliz por um tempo, e eu acredito que você tem estado também. Nós apenas não queríamos admitir isso. Uma risada amarga quase escapou dela. Nós, como se esta fosse uma decisão que eles tinham alcançado juntos, como se ela fosse a que tinha estado distante. Quote, eu quero um divórcio, Quote, ele disse.
As palavras eram planas e finais. Não havia hesitação, nenhum indício de arrependimento. Ela sentiu o bebê dar um chute forte, como se até ele pudesse sentir que algo estava terrivelmente errado. Iquat, você está falando sério? Iquat, ela afirmou quietamente. Iquat, eu estou. Meu pai morreu 2 dias atrás. Iquat, eu sei. Eu sinto muito por isso, mas a passagem dele não muda onde nós estamos. Onde nós estamos? Como se o casamento inteiro deles fosse apenas um lugar onde eles tinham tropeçado por engano. Eu vou apoiar o bebê, ele continuou, sua voz soando como se estivesse negociando um contrato. Financeiramente, eu não vou fugir dessa responsabilidade. Mas quanto a você e eu, nós estamos terminados. Eu conheci alguém. Estava feito. Ela olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez. Este era o homem em quem ela tinha colocado sua confiança. O homem que ela tinha escolhido. O homem que tinha lhe prometido para sempre na frente de todos que eles se importavam. E agora ele estava sentado ali perfeitamente calmo, desfazendo a vida dela como se fosse apenas uma pilha de papelada. Eu já falei com um advogado, ele adicionou. Eu terei todos os documentos elaborados até o final da semana. Você não terá que fazer muito. Apenas assine. Apenas assine, ela repetiu, sua voz oca. Sim, eu estou tentando tornar isso o mais fácil possível para você. Fácil. Ela teve o desejo de gritar, de arremessar algo na cabeça dele. Ela queria exigir como ele podia fazer isso com ela agora dessa maneira, sem nem sequer fingir sentir uma pitada de culpa. Mas ela se conteve porque um conselho que seu pai frequentemente lhe dava, de repente, ecoou em sua mente quando alguém lhe mostra suas verdadeiras cores. Acredite neles na primeira vez. Marcos tinha acabado de revelar exatamente quem ele era, e ela acreditou nele. Ok. Ela disse. Ele piscou claramente surpreso. Parecia que ele tinha estado se preparando para uma briga. Ok, sim, se é isso que você quer, então ok. Ele se levantou, parecendo visivelmente aliviado. Eu realmente acho que esta é a decisão certa para nós dois. Ela não disse nada. Ele se virou e saiu do quarto, então do apartamento, deixando-a sentar lá, grávida de 6 meses e completamente sozinha. Foi naquele momento que ela lembrou as últimas palavras de seu pai para ela. Vá ao banco. Ela pegou seu casaco e saiu direto pela porta. Se você acredita que abandonar alguém em seu ponto mais baixo é alguma vez desculpável, você precisa continuar ouvindo, porque o que está prestes a acontecer fará você reconsiderar tudo o que você pensava saber sobre lealdade. O banco não parecia um banco típico. Parecia mais um cofre onde segredos eram mantidos seguros. Maya caminhou pelo vasto lobby, passando por imponentes colunas de mármore e lustres que pareciam extravagantes demais para um lugar que supostamente lidava com o dinheiro de pessoas comuns. Os saltos de seus tênis rangeram no polimento espelhado do chão. Ela se sentiu completamente fora do lugar, como se estivesse mal vestida e despreparada para o que quer que estivesse por vir. Uma mulher em um terno de aparência cara se aproximou dela antes que ela pudesse sequer chegar ao balcão de informações. Senhorita Richardson. Maya congelou. Sim, nós estávamos esperando por você. Por favor, venha comigo. Ela não tinha ligado com antecedência ou feito qualquer tipo de consulta, mas de alguma forma eles estavam esperando por ela. A mulher a guiou pelo balcão principal através de uma porta pesada e segura que precisava de um cartão-chave para abrir e por um corredor que era anormalmente silencioso. Eles entraram em um quarto privado sem janelas. Um homem que parecia estar em seus 60 anos, com cabelo grisalho e olhos gentis, se levantou quando ela entrou. Ele tinha uma calma sobre ele que sugeria que ele tinha visto tudo antes. Senhorita Richardson, ele disse com uma voz suave. Meu nome é Victor Kane. Eu fui o gerente de conta de seu pai por 32 anos. Eu sinto muito pela sua perda. Ela podia apenas assentir, um nó se formando em sua garganta.
Ele me disse para vir aqui logo antes dele. Ela não conseguiu terminar a frase. Victor gesticulou em direção a uma cadeira. Ele sabia que você viria. Ele fez arranjos muito específicos. Ele então colocou uma pequena caixa de metal sobre a mesa que os separava. Os números 1, 2, 4, 2, 4, 7 estavam gravados em sua superfície. N. Quad. Esta caixa requer 2 chaves para abrir. E Quad. Victor explicou, puxando uma de dentro de seu paletó. N. Quad. A sua deveria ter estado com os pertences pessoais dele. Quad. Mia alcançou sua bolsa e puxou o grande envelope que o hospital tinha lhe dado. Dentro estavam a aliança de casamento de seu pai, seu relógio antigo e uma pequena chave de latão que não tinha significado nada para ela até este exato momento. Ela a passou para Victor. Ele deslizou ambas as chaves em suas fechaduras e as girou ao mesmo tempo. Houve um clique satisfatório. Victor levantou a tampa da caixa, então deu um passo para trás. Eu vou deixá-la para ter alguma privacidade. Por favor, leve todo o tempo que precisar. Ele silenciosamente saiu do quarto e fechou a porta atrás dele. Maya apenas olhou para a caixa aberta. Em cima estava uma pilha de papéis presos por um clipe de pasta preto e um envelope selado com o nome dela, escrito na caligrafia familiar de seu pai. Mas por baixo de tudo estava algo que a fez ofegar. Era uma coleção de fotografias antigas. Uma mostrava seu pai, parecendo ter cerca de 25, em pé orgulhosamente na frente de uma grande mansão, vestido em um terno que era mais caro do que qualquer coisa que ela jamais o tinha visto usar. Ele estava cercado por um grupo de pessoas que pareciam donas do mundo inteiro. Ela virou para o próximo item, que era um recorte de jornal desbotado, mas ainda legível. A manchete lia Anne Aquat, Hartwell Air, desaparece após disputa familiar. Ela verificou a data. Era de 34 anos atrás. O nome impresso abaixo da manchete era James Hartwell Dresseiros. Ela olhou de volta para a fotografia. Era definitivamente seu pai, mas esse não era o nome dele. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela alcançava a pilha de documentos. A primeira página era um trust legal criado 28 anos atrás e atualizado apenas 3 semanas antes da morte de seu pai. A beneficiária estava listada como Maya Richardson. O trustee era Victor Kane. Ela rapidamente examinou termos legais que ela mal entendia. Ela viu frases como irrevogável e interesse protegido e algo chamado cláusula de exclusão conjugal. Então seus olhos pousaram em um número na parte inferior da terceira página. Ela o leu uma vez, então o leu novamente, e então uma terceira vez porque simplesmente não podia ser real. Seu pai, o homem que tinha trabalhado esfregando pisos por 35 anos, tinha lhe deixado algo que não fazia absolutamente nenhum sentido. Não era uma casa ou uma conta poupança. Era um império com mãos trêmulas. Ela abriu o envelope selado. A carta dentro estava em papel simples. Não havia logotipo ou cabeçalho, apenas a caligrafia caprichosa de seu pai, inclinada ligeiramente para a direita, exatamente como sempre era quando ele estava levando seu tempo. Querida, se você está lendo isto, significa que eu me fui. E eu sinto muito. Eu não pude ser quem lhe contasse isso eu mesmo, mas algumas verdades são apenas mais fáceis de aceitar depois que você viveu vida suficiente para entender por que elas são tão importantes. Meu nome nem sempre foi James Richardson. Eu nasci James Hartwell III, o herdeiro de uma família que se importava mais com sua legado do que com amor e mais com controle do que com caráter. Meu pai construiu um império. Meu avô o fez maior. E eu era apenas esperado para mantê-lo funcionando. Nenhuma pergunta feita, nenhum desvio do caminho, nenhuma escolha minha. Então, quando eu tinha 26 anos, eu conheci sua mãe. Ela estava trabalhando em uma pequena livraria perto da universidade. Ela sempre usava o cabelo em uma única trança e lia poesia em seus intervalos de almoço. Ela me fez rir de um jeito que eu nunca soube que precisava. Ela não se importava com meu sobrenome de família
E ela certamente não se importava com o dinheiro. Ela se importava com a pessoa que eu era quando ninguém mais estava por perto. Eu queria me casar com ela. Minha família recusou. Não foi porque ela não era boa o suficiente para eles, mas porque ela não fazia parte do plano mestre deles. Eles queriam alianças estratégicas, fusões, arranjos de negócios que pareceriam bons nos papéis financeiros. Então, eles me apresentaram uma escolha: a fortuna da família ou o futuro que eu realmente queria. Eu a escolhi e eles se certificaram de que eu pagaria por aquela decisão. Maia teve que parar de ler para enxugar as lágrimas de seus olhos antes de continuar. Eles me cortaram completamente, me deserdaram em público e apagaram meu nome de todo o registro familiar como se eu nunca tivesse sequer existido. Eu mudei meu nome e encontrei empregos que não pediam referências ou conexões. Eu comecei minha vida de novo com nada além da mulher que eu amava e a crença central de que uma boa vida não vem do dinheiro. Ela vem de ter significado. Sua mãe e eu tivemos 6 anos maravilhosos juntos antes que ela falecesse enquanto trazia você a este mundo. E eu lhe prometo que aqueles 6 anos foram os mais ricos de toda a minha vida. Mas aqui está a parte que minha família nunca soube. A parte da qual eu cuidei antes de me afastar deles para sempre. Eu não apenas abandonei a fortuna. Eu a reestruturei completamente. Eu a escondi dentro de proteções legais tão complexas que nem mesmo o exército de advogados deles podia tocá-la. Eu entreguei o controle a alguém em quem eu confiava com minha vida. E então eu esperei. Eu não fiz isso porque queria vingança, mas porque eu tinha um pressentimento de que um dia você precisaria. O dinheiro cresceu silenciosamente e estrategicamente gerenciado por pessoas que entenderam que a verdadeira riqueza não é sobre o que você pode gastar. É sobre segurança. É sobre ter opções. Isso lhe dá o poder de se proteger das pessoas de quem eu escapei. O tipo de pessoas que só veem seu valor quando acreditam que você é útil para eles. Eu queria que você crescesse livre daquele mundo. Eu precisava que você se descobrisse antes de descobrir o que você possuía, para se apaixonar por razões genuínas, para forjar seu caráter quando ninguém estava olhando. E agora que você tem a verdade, há algo mais que você deve compreender. Isto não é sobre mudar quem você é sobre lhe dar os meios para permanecer exatamente você mesma, sem compromisso, sem ter medo e sem pedir a aprovação de ninguém. Maia colocou a carta para baixo. Seu pai não estava fugindo de sua fortuna. Ele a estava protegendo dela até o exato momento em que ela mais precisaria. Os outros documentos explicavam tudo em linguagem que parecia tanto fria quanto precisa. Um acordo de trust irrevogável. Ele foi criado 6 meses depois que seu pai adotou seu novo nome. O trust era atualizado a cada 5 anos. Sua última revisão foi 3 semanas antes de ele falecer, logo após receber o diagnóstico de que seu tempo era curto. Maia leu o documento com cuidado, fazendo-se absorver o significado. Este trust não era simplesmente dinheiro esperando em uma conta bancária. Era uma fortaleza, cuidadosamente construída com termos legais e uma visão de longo prazo. Cada ativo era mantido dentro de entidades legais, tornando-os inatingíveis por processos judiciais, reivindicações de divórcio ou cobradores de dívidas. Seu nome não aparecia em nenhum documento público. Não havia registros fiscais ou escrituras de propriedade, nada que pudesse ser rastreado até ela. Victor Kane, o homem que a presenteou com a caixa, foi nomeado como o trustee. Ele tinha poder completo para gerenciar, investir e salvaguardar tudo. Mas ele estava proibido de gastar um único centavo sem a permissão escrita dela após seu 25º aniversário. Ela tinha feito 25 anos apenas 3 meses antes. Uma sessão particular a fez pausar. Era uma cláusula de exclusão conjugal. Ela a leu uma segunda vez, tentando decifrar a fraseologia legal, e então clicou. Se ela alguma vez casasse, seu marido não teria absolutamente nenhuma reivindicação a seus ativos. A fortuna era dela,
e dela sozinha, completamente intocável por todo o tempo. Isto não era um castigo ou um sinal de desconfiança em um futuro marido. Era a mais alta forma de proteção. Seu pai tinha testemunhado muitas famílias ricas destruídas por divórcios amargos. Ele tinha construído uma barreira ao redor do futuro dela que ninguém jamais conseguiria atravessar. Nem uma caçadora de fortunas, nem um golpista astuto, e nem mesmo um marido bem-intencionado em um casamento que simplesmente aconteceu de falhar. Um marido não tinha nenhuma reivindicação de forma alguma, nem sobre o capital inicial, nem sobre a renda que ele gerava, nem sobre qualquer parte dele. O trust pertencia apenas a ela, projetado para ser seguro de qualquer um que pudesse tentar alcançá-lo através dela. Seu pai tinha intencionalmente escrito isso desta forma, porque ele antecipou, não Marcos especificamente, mas a eventual chegada de alguém exatamente como ele, um homem que apareceria com um sorriso charmoso e promessas vazias, apenas para desaparecer quando a vida se tornasse desafiadora. O trust foi configurado para lhe fornecer dinheiro sempre que ela precisasse. Mas uma vez que ela recebia esses fundos, eles se tornavam sua propriedade exclusiva, legalmente separados sob as leis do Estado. Marcos nunca conseguiria colocar suas mãos neles, nem durante um divórcio, nem em nenhum momento. Seu pai tinha previsto isso, talvez não os detalhes exatos, mas ele reconheceu o padrão, e ele tinha dedicado 30 anos para garantir que ninguém pudesse jamais machucá-la da maneira que sua própria família tinha tentado machucá-lo. O documento incluía outras salvaguardas também. Havia cláusulas relativas a seus futuros filhos, proteções se ele alguma vez se tornasse incapaz de tomar decisões por si mesma, e orientação sobre como a fortuna deveria ser usada caso ela decidisse usá-la. Uma frase específica foi repetida várias e várias vezes ao longo dos documentos legais. O beneficiário mantém discrição única e absoluta. Em termos simples, era tudo dela para fazer com o que ela quisesse. Ninguém podia ditar como ela o gastava, o investia ou o doava. E ninguém jamais precisava saber que ele sequer existia. Sua mente se voltou para Marcos para os papéis do divórcio que ele disse estariam prontos até o final da semana. E como ele apresentou tudo, como se estivesse fazendo a ela uma gentileza. Ele estava completamente sem noção. Ele não tinha ideia de quem seu pai realmente era. Ele não tinha ideia do que ela tinha acabado de adquirir. Ele não tinha ideia de que a mulher que ele estava abandonando agora detinha mais influência em uma única tarde do que ele jamais reuniria em toda a sua vida. A questão não era se ela tinha os meios para retaliar. A questão era se ela sequer queria. O conselho de seu pai ecoou em seus pensamentos. O verdadeiro poder é entender que você não tem que exercê-lo, mas ela não estava totalmente convencida. O poder não faz uma grande entrada. Ele é paciente, e então ela seria paciente também. Ela pegou a carta mais uma vez. 2 páginas mais restavam. Agora que você sabe o que possui, eu preciso que você saiba algo muito mais importante. Quem você é. Este dinheiro não é sua identidade. Nunca será. Você foi construída de outras coisas. De princípios, de sacrifício, de ver o que ocorre quando uma pessoa coloca o amor antes de sua herança. Eu não te criei com nada para te punir. Eu te criei com simplicidade para te educar. Você entende o que é ganhar algo, ser paciente, viver sem, tomar decisões baseadas no que realmente importa, em vez do que é conveniente. A maioria das pessoas nascidas com dinheiro nunca aprende essa lição. Eles confundem seus recursos com seu caráter. Eles acreditam que o dinheiro lhes dá força quando tudo o que ele realmente faz é torná-los barulhentos. Você não é como eles. Você sabe que força não é sobre o que você possui. É sobre o que você faz quando você não possui nada de forma alguma. E agora que você possui tudo, eu preciso que você se agarre a essa lição. Porque é isso que vai acontecer. Pessoas descobrirão a verdade com o tempo. Não imediatamente, mas um dia eles o farão. E naquele dia,
você verá suas verdadeiras cores. As pessoas que estavam com você quando você não tinha nada estarão com você quando você tiver tudo. Aqueles que a abandonaram tentarão retornar. E aqueles que a julgaram mal, de repente quererão uma segunda chance. Permita a eles não porque você lhes deve algo, mas porque observar as pessoas revelarem seus verdadeiros eus é uma das educações mais inestimáveis que você jamais terá. Alguns ficarão chateados por você ter mantido isso deles. Deixe-os ficar chateados. Você não deve a ninguém uma visão interna de suas finanças ou uma justificativa para sua privacidade. Algumas pessoas esperarão que você se transforme para se tornar arrogante, descuidada ou privilegiada. Prove que eles estão errados permanecendo exatamente a pessoa que você é. E então, há aqueles que a julgarão completamente mal. Eles verão seu silêncio e pensarão que é fraqueza. Eles confundirão sua bondade com uma falta de inteligência. Eles assumirão que, porque você não ostenta sua riqueza, você não tem nada que valha a pena ostentar. Esses são os que se deve observar, não porque eles podem prejudicá-la financeiramente. Você agora está segura disso, mas porque eles desafiarão seu próprio caráter e sua resposta a eles definirá o tipo de pessoa que você finalmente se tornará. Então este é meu verdadeiro presente para você. Paciência. A força para suportar o desconforto sem reagir. Deixar as pessoas acreditarem no que desejam, enquanto você cria algo que elas nunca poderão tirar. Permanecer em silêncio quando o mundo espera que você grite. Dar o troco é simples. Qualquer tolo com dinheiro pode arruinar alguém. Mas autocontrole, contenção, a escolha de não exercer seu poder mesmo quando ele está disponível para você, isso é algo especial. Isso é um verdadeiro legado. Eu te amo, minha querida. Eu sempre amei e sempre amarei. Você vai ficar mais do que bem, papai. Maia dobrou a carta com cuidado e a deslizou de volta para dentro do envelope. Ela não chorou. Ela não ficou zangada. Ela não ligou para Marcos para lhe dizer que ele tinha acabado de cometer o pior erro de sua vida. Ela simplesmente sentou lá com suas mãos descansando em sua barriga, sentindo sua filha se mover sob suas costelas, e chegou à conclusão de que seu pai estava certo. Algumas lutas não valem sua energia porque as pessoas que deveriam perder não precisam de sua ajuda para fazê-lo. Eles são perfeitamente capazes de se destruir. Victor voltou 20 minutos depois. Ele bateu levemente na porta antes de entrar, permitindo a ela um momento para se recompor. Quad, você tem alguma pergunta? Quad, ele perguntou suavemente. Quad, apenas uma. Quad. Maia respondeu. Quad, quanto há? Quad. Ele sentou-se em frente a ela e produziu uma única folha de papel com um resumo que ela podia facilmente seguir. Ele listava ações, títulos, propriedades imobiliárias, private equity e fundos internacionais. Os investimentos estavam espalhados por 12 países diferentes. Os ativos tinham sido reunidos cautelosamente ao longo de 34 anos. Eles eram gerenciados discretamente, nunca com ostentação, nunca com imprudência. A avaliação total a partir do último trimestre era de 5,2 bilhões de dólares. O número apenas estava na página, um fato que sua mente se recusava a aceitar. Ela o olhou fixamente, leu o número novamente e tentou conectá-lo ao homem que a criou em um pequeno apartamento de um quarto e a enviou para a escola com almoços embalados em velhas sacolas de supermercado. Isso é impossível, ela sussurrou. Essa é uma estimativa conservadora, Victor disse. Seu pai evitou empreendimentos de alto risco. Ele sempre escolheu estabilidade em vez de crescimento rápido. Se ele tivesse sido mais ousado, este número poderia ter sido substancialmente maior. Ela sentiu uma onda de tontura. O que eu devo fazer com isso? Victor ofereceu um sorriso triste, mas caloroso. Qualquer coisa que você deseje. Esse é o ponto inteiro. Você poderia viver dos juros e nunca gastar o valor original. Você poderia dar tudo para a caridade amanhã.
Você poderia até agir como se não existisse. Ele pertence a você sem quaisquer condições. Mais alguém sabe sobre isso? Apenas eu e agora você. Seu pai foi muito cuidadoso com isso. Ela pensou em Marcos. Ela pensou no divórcio que ele já estava pondo em movimento e como ele tinha oferecido para ajudar a sustentar o bebê, como se estivesse lhe concedendo um enorme favor. Ele estava completamente inconsciente e ela não tinha intenção de lhe contar. Em quote, eu quero manter isso privado. Quote, ela disse com resolução. Em quote, ninguém mais precisa saber. Quote, Victor assentiu com a cabeça. Em quote, essa é uma escolha muito sábia. Sempre que você estiver pronta, podemos providenciar distribuições. Até aquela hora, tudo permanecerá exatamente como está. Quote. Ela se levantou, apertou a mão dele e saiu do banco da mesma forma que tinha chegado, sozinha, incerta e lamentando, mas fundamentalmente mudada porque ela agora estava ciente de algo que Marcos não estava. A mulher que ele tinha descartado não estava quebrada. Ela estava fortificada e paciência, assim como seu pai a tinha ensinado, era a arma mais formidável que uma pessoa poderia possuir. 3 semanas depois daquele dia, as fotos do tribunal apareceram online. Marcos e Isabelle, rapidamente e publicamente casados, sorrindo como se tivessem acabado de ganhar um prêmio. A sessão de comentários explodiu quase instantaneamente. Uau, isso foi rápido! Sua esposa não acabou de perder? Seu pai. Algumas pessoas não têm absolutamente nenhuma vergonha. Maia viu as fotos e sentiu uma pontada aguda de dor, mas ela não respondeu. Ela simplesmente continuou com sua vida. Ela foi a consultas médicas, preparou o berçário do bebê e leu a carta de seu pai de novo e de novo até que ela tivesse memorizado cada palavra. Sempre que alguém perguntava como ela estava lidando, Maia oferecia um sorriso gentil e dava a mesma resposta todas as vezes. Eu estou bem. E o que era estranho é que ela realmente estava. Não foi porque a traição não doeu, mas porque ela tinha aprendido uma lição que Marcos nunca aprenderia. O verdadeiro poder não precisa se apresentar para uma audiência. Ele simplesmente espera seu tempo. Pense nisso. A verdadeira força permanece quieta até que seja absolutamente necessária. A maioria das pessoas sente a necessidade de transmitir seu poder no momento em que o obtém. Mas aqueles que realmente o ganharam sabem melhor. Marcos se moveu rapidamente. O divórcio deles foi oficialmente concluído em apenas 43 dias. Seu novo casamento aconteceu apenas 12 dias depois disso. Maia assinou cada documento sem oferecer resistência. Ela não solicitou pensão alimentícia. Ela não contestou os ativos que eles realmente não tinham. Ela pegou apenas o que era legalmente dela, o que totalizou quase nada, e permitiu que ele partisse, acreditando que ele tinha lidado com toda a situação com maturidade. Ele fez uma postagem pública sobre isso, uma declaração muito cuidadosamente escrita sobre seguir em frente com graça e escolher sua própria felicidade. Os comentários choveram, uma mistura de apoio e desgosto. Bom pra você, cara. A vida é muito curta. Você seriamente não podia esperar 6 meses? O pai dela literalmente acabou de falecer. Esta é a razão exata pela qual as pessoas perderam a fé no casamento. Isabelle também postou algo. Era uma foto de sua mão exibindo um anel novíssimo. A legenda lia, em quote, quando você sabe, você simplesmente sabe, quote. A internet certamente tinha suas opiniões e elas eram muito fortes. Maia se tornou o assunto de histórias que as pessoas contavam em jantares. A esposa grávida cujo marido a abandonou. A mulher que nunca proferiu uma única palavra em sua própria defesa. Aquela que todos estavam observando, apenas esperando para ver quando ela finalmente cederia. Seu marido a tinha deixado imediatamente após o funeral de seu pai. A história era simpática, trágica e um pouco patética. Ela ouviu tudo de outras pessoas.
amigos que estavam incertos do que dizer, conhecidos que lhe enviaram mensagens de texto estranhas, completos estranhos na internet que discutiam se Marcos era um monstro ou apenas estava sendo honesto sobre seus sentimentos. Ela nunca corrigiu ninguém, nunca se defendeu e nunca explicou que estava bem. De fato, ela estava melhor do que bem. Ela apenas manteve a cabeça baixa e permaneceu paciente, porque seu pai a tinha ensinado algo que a maioria das pessoas nunca aprende. A opinião pública é temporária, mas o caráter de uma pessoa é permanente. E naquele momento, Marcos estava mostrando ao mundo inteiro exatamente quem ele era. Ela não tinha que dizer nada de forma alguma. Pelo 7º mês de sua gravidez, o barulho público tinha em sua maioria desaparecido. As pessoas tinham passado para escândalos mais novos, fofocas mais frescas e o divórcio complicado de outra pessoa. Maia preencheu seus dias montando móveis de berçário, lavando roupas de bebê e lendo livros sobre parto que a aterrorizavam e a confortavam. Victor a ligava uma vez por semana para verificar, garantindo que ela tinha tudo o que precisava. Ela sempre lhe dizia sim, mesmo quando a resposta real era muito mais complexa. Ela não estava tendo problemas de dinheiro. Victor tinha configurado um pequeno pagamento mensal que cobria seu aluguel, comida e contas médicas sem levantar suspeitas. Mas ela estava lutando com suas emoções, não por causa de Marcos, mas por causa de seu completo e total silêncio. Seu pai se foi. Seu marido se foi. E a única pessoa que poderia ter entendido o que ela estava experimentando era um homem que ela nunca conheceria. Era a versão de seu pai que tinha enfrentado a mesma decisão impossível 30 anos antes. Então, em uma terça-feira no final de setembro, algo apareceu em sua caixa de correio. Era um envelope de cor creme, feito de papel pesado com seu nome escrito em bela caligrafia e sem endereço de remetente. Ela o abriu com cuidado. Dentro havia um convite. Ele lia em quote: "Você está cordialmente convidado para o evento inaugural da Fundação Richardson Hartwell." Quote. Sua respiração engasgou em sua garganta. Ela leu as palavras novamente. Richardson Hartwell era o nome verdadeiro de seu pai e, por extensão, o dela também. O evento estava marcado para 14 de outubro. Era um evento de gala em um local privado com um número limitado de convidados. No fundo, em letra menor, dizia, quote, "Sua presença é solicitada como a principal homenageada da fundação." Quote. Ela não tinha ideia do que se tratava. Victor nunca tinha mencionado uma fundação. A carta de seu pai não tinha dito nada sobre uma também. Ela pegou seu telefone e discou o número de Victor. Ele atendeu no segundo toque. "Você recebeu o convite?" Ele disse mais como uma afirmação do que uma pergunta. "O que é tudo isso?" "É o projeto final de seu pai. Ele passou 2 anos planejando-o antes de adoecer. Eu tenho colocado o plano dele em ação desde que ele faleceu. É tempo. Tempo para quê?" Victor pausou por um momento antes de dizer gentilmente, e quote, "É tempo para as pessoas finalmente entenderem quem você realmente é." Quote. Seu coração começou a acelerar. Quote. "Eu não concordei com nada disso. Você não tem que fazer nada com o que não se sinta confortável. Mas o evento definitivamente está acontecendo, e a lista de convidados já foi finalizada." Quote. "Quem está na lista?" Houve outra pausa. "Todos que importam, e isso inclui Marcos." O anúncio oficial foi lançado 3 dias depois. Um comunicado de imprensa profissional e polido foi enviado a veículos de notícias locais e grupos sem fins lucrativos em todo o estado. A Fundação Richardson Hartwell lança com uma doação de $50 milhões para apoiar acesso à educação, desenvolvimento da força de trabalho e lares monoparentais. A recém-formada Fundação Richardson Hartwell realizará sua primeira gala de arrecadação de fundos no próximo mês. A fundação foi criada para honrar o legado de James Richardson, que passou mais de 3 décadas servindo sua comunidade de maneiras silenciosas e significativas. O artigo apresentava uma foto de seu pai,
Não em seu uniforme de zelador, mas uma de muitos anos atrás, onde ele estava de terno, parecendo alguém que pertencia a uma sala de reuniões. Pessoas que o tinham conhecido estavam confusas. Espere, esse é o cara da escola primária. Eu não tinha ideia de que ele era rico. Quem está pagando por tudo isso? O comunicado de imprensa não forneceu uma resposta. Ele identificou Victor Kane como o diretor executivo e listou um conselho de assessores com nomes que ninguém na área reconhecia. Ele também mencionou um doador fundador anônimo cuja generosa doação tinha tornado todo o projeto possível. A reação da comunidade foi cautelosa, uma mistura de curiosidade e ceticismo. 50 milhões de dólares não aparecem do nada. E James Richardson, o homem que limpava chãos e consertava canos vazando, não parecia o tipo de pessoa que teria esse tipo de dinheiro. Rumores começaram a se espalhar. Algumas pessoas acreditavam que era um golpe. Outros pensavam que uma celebridade ou político estava usando o nome de seu pai para seu próprio benefício. Alguns até pensaram que Maia tinha recebido um grande acordo de Marcos e estava usando-o para consertar sua imagem pública. Ninguém adivinhou a história real, porque a verdade era simplesmente muito bizarra para acreditar. Ma observou tudo de uma distância segura. Ela não fez comentários, não ofereceu esclarecimentos e não se envolveu na especulação. Victor estava encarregado de tudo. Ele lidou com todas as perguntas da imprensa, planejamento de eventos e arranjos de fornecedores. A única coisa que ela tinha que fazer era aparecer. Mas a lista de convidados pesava muito em sua mente. Victor a tinha enviado a ela através de um e-mail criptografado. Havia 200 nomes, incluindo doadores, líderes comunitários, políticos locais e pessoas com quem seu pai tinha trabalhado ao longo dos anos. E lá, perto do fim da lista, tal costuma mais um convidado. Seu estômago revirou. Quat. Por que ele está convidado? Quat. Ela perguntou a Victor no telefone. Quat. Seu pai especificamente o solicitou. Quat. O quê? Ele deixou instruções detalhadas, incluindo os nomes exatos. Marcos era um deles. Isso não faz sentido. Papai faleceu antes mesmo de Marcos pedir o divórcio. Quat. Seu pai era muito perceptivo, Quat. Victor disse, escolhendo suas palavras com cuidado. Quat. Ele tinha um jeito de ver as coisas antes que elas acontecessem. Quat. Quat. Ela deixou isso afundar, tentando entendê-lo. Quat. Seu pai tinha sabido. Talvez não os detalhes, mas ele sabia que era uma possibilidade. E ele tinha se certificado de que Marcos estaria presente na noite em que tudo fosse revelado. Não foi por vingança, mas para o propósito de educação. Eu não sei se consigo fazer isso, Maia confessou. Você não precisa, Victor a assegurou. Mas se você não for, você passará o resto de sua vida se perguntando o que poderia ter sido. Ela pensou na carta de seu pai sobre ser paciente e sobre deixar as pessoas mostrarem suas verdadeiras cores. Quat. Ele trará Isabelle, Quat. Ela disse em voz baixa. Quat, provavelmente, e as pessoas falarão. Eles já estão falando. Quat. Ela soltou um longo suspiro e sentiu o bebê se mover dentro dela enquanto ela colocava uma mão em sua barriga. Quat. Ok, Quat, ela disse finalmente. Quat, eu estarei lá. Quat. Quat. Bom, Quat. Victor respondeu. Quat. Porque este evento não é sobre ele. É sobre você e é tempo para as pessoas entenderem aquela distinção. O local era absolutamente de tirar o fôlego. Era uma antiga propriedade que tinha sido transformada em um centro de eventos. Lustres que se assemelhavam a cachoeiras congeladas pendiam do teto. Os chãos eram tão polidos que espelhavam perfeitamente a vista acima. As mesas estavam cobertas com linho que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Maia chegou lá 30 minutos antes de o evento estar programado para começar. Victor a encontrou em uma entrada lateral privada. Ele a olhou uma vez e sorriu. Quat, você parece absolutamente perfeita, Quat. Ele disse.
Ela tinha escolhido sua roupa muito cuidadosamente. Era um vestido verde esmeralda com cintura império para acomodar sua gravidez muito proeminente. Seu cabelo estava puxado para trás em um estilo simples. Ela usava muito pouca joia, exceto por uma peça especial, um colar de diamantes que tinha sido guardado na caixa de depósito seguro. Era vintage, elegante e discreto, a menos que você soubesse o que estava olhando. Ela não sabia quanto valia. Ela apenas sabia que tinha pertencido à sua avó, a mulher que a família de seu pai tinha completamente cortado de suas vidas junto com ele. Usá-lo parecia certo. Anquat, como você está se sentindo? Anquat. Victor perguntou. Anquat, eu estou aterrorizada. Quat. Ela admitiu? Anquat. Bom, isso significa que você está prestando atenção. Anquat. Os convidados começaram a chegar. Mia observou de um quarto privado que tinha uma janela unidirecional com vista para o salão principal. Ela viu rostos familiares, pessoas da igreja de seu pai, seus ex-colegas e vizinhos que o tinham conhecido por muitos anos. E então ela viu Marcos. Ele entrou com Isabelle em seu braço. Isabelle usava um vestido vermelho ousado e confiante. Ela era o tipo de mulher que entrava em um quarto e esperava ser notada. Marcos, por outro lado, parecia inquieto. Não por causa do evento chique, mas porque ele não tinha ideia de por que ele sequer estava lá. Ele olhou ao redor do quarto procurando por Maia, mas ele provavelmente não a viu. Isabelle o levou até o bar. Eles pegaram bebidas e sorriram para pessoas que não conheciam, interpretando o papel de um casal feliz e bem-sucedido. Maia podia sentir seu próprio pulso latejando em sua garganta. Victor de repente apareceu ao lado dela. Você não tem que ir para lá ainda. Nós podemos esperar até que o programa tenha começado. Não, Mia disse suavemente. Eu quero entrar exatamente como todo mundo. Você tem certeza? Ela assentiu com a cabeça porque seu pai a tinha ensinado uma lição muito importante. Confiança não é sobre se sentir pronta. É sobre seguir em frente mesmo quando você não está. Ela saiu do quarto privado, caminhou por um longo corredor e fez uma pausa na entrada do salão principal. Ela respirou fundo e então ela passou pelas portas. O quarto não ficou silencioso de uma vez, mas toda a atmosfera mudou. O burburinho no quarto simplesmente morreu. Conversas pararam no meio da frase. Cada cabeça virou, não porque ela fez uma grande entrada, mas porque ela estava muito claramente grávida e entrando sozinha. Ela podia ver o reconhecimento se espalhar pela multidão como uma onda em um lago. Marcos a viu. Sua expressão ficou completamente vazia. Então mudou para confusão. E finalmente para algo que parecia muito com pânico. Isabelle se inclinou e sussurrou algo para ele. Ele não respondeu. Ele apenas continuou olhando fixamente. Maia nem sequer olhou para ele. Ela se moveu com um propósito calmo para um assento reservado perto da frente, sentou-se com cuidado e colocou suas mãos em seu colo. Quat. Apenas respire, Quat. Uma mulher que ela não conhecia se aproximou dela. Ela tinha um rosto gentil, mais velho. Quat, você deve ser Maia em Quat. Ela disse suavemente. Em Quat, eu sou. Seu pai falava de você o tempo todo. Eu sinto muito pela sua perda. Obrigada. A mulher ofereceu um sorriso caloroso. Ele ficaria tão orgulhoso de você esta noite. Um nó se formou na garganta de Maia. Ela só conseguiu um pequeno aceno. Mais pessoas vieram até ela oferecendo suas condolências e compartilhando memórias gentis de seu pai. E o tempo todo, do outro lado do quarto, Marcos estava congelado em seu assento porque um pensamento estava começando a se formar em sua mente. Este não era apenas algum evento aleatório. Este era o evento dela, e ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava prestes a acontecer. As luzes no quarto começaram a escurecer. Um microfone foi montado no centro do pequeno palco. Victor foi o primeiro a se aproximar. Boa noite, ele começou.
Obrigado a todos por virem. Esta noite não é apenas sobre lançar uma fundação. É sobre honrar um homem que viveu por seus valores todos os dias, especialmente quando ninguém estava olhando. Ele falou sobre seu pai, sua dedicação, sua gentileza quieta e sua confiabilidade. Pessoas por todo o quarto assentiram em concordância. Alguns gentilmente enxugaram seus olhos. Então o tom de Victor mudou. O que a maioria de vocês não sabe é que James Richardson fez uma escolha muito difícil 34 anos atrás. Ele se afastou de uma vida de riqueza e privilégio incríveis, porque se recusou a desistir do amor. Ele mudou seu nome, começou do zero e construiu uma nova vida que era baseada em seu caráter, não em sua herança. Sussurros confusos começaram a se espalhar pela audiência. Marcos se inclinou um pouco para a frente, agora ouvindo atentamente. Aquela decisão lhe custou tudo o que sua família pensava ser importante, Victor continuou. Mas lhe deu algo muito mais valioso. Sua integridade e uma filha que herdou seus princípios em vez de sua fortuna. Victor pausou, deixando suas palavras afundarem. A Fundação Richardson Hartwell existe porque James nunca esqueceu de onde veio. E porque ele passou 30 anos garantindo que sua filha teria os meios para construir algo importante sem o peso das expectativas ou um senso de direito. Ele gesticulou em direção a Maya. É minha honra apresentar a fundadora da fundação e sua principal benfeitora, Maya Richardson. O quarto se encheu de aplausos, que começaram educadamente e então ficaram muito mais altos. Mia se levantou lentamente e caminhou para o palco, cada passo sentindo-se pesado e deliberado. Ela assistiu o rosto de Marcos mudar enquanto ele processava a nova informação. Sua confusão se transformou em compreensão. Essa compreensão se transformou em puro horror. Ele estava finalmente conectando todas as peças. Richardson Hartwell era o nome verdadeiro de seu pai. A doação de 50 milhões à fundação era tudo dela. Isabela olhou para ele, perplexa com sua reação. Ele não ofereceu uma explicação. Ele apenas sentou lá observando a mulher que ele tinha deixado. A mulher que estava grávida de 6 meses, lamentando, e que ele pensava estar quebrada, estava agora de pé em um palco na frente de 200 pessoas, que finalmente entenderam o que ele nunca tinha entendido. Ela não era uma vítima, ela era um legado. Maya chegou ao microfone e o ajustou apenas um pouco. Todo o quarto caiu em completo silêncio. Ela não olhou para Marcos. Ela olhou para as pessoas que tinham amado seu pai, aquelas que vieram esta noite porque se lembravam de sua bondade. E então ela começou a falar. Sua voz era firme, não retumbante ou dramática, apenas perfeitamente clara. Meu pai me ensinou que as decisões mais importantes que nós jamais fazemos são aquelas que ninguém mais vê. Ela pausou por um momento. Ele me ensinou que o amor não é sobre o que é conveniente. É sobre estar lá para as pessoas, especialmente quando é difícil, especialmente quando ninguém está assistindo e especialmente quando você tem todas as desculpas para simplesmente ir embora. Algumas pessoas assentiram com a cabeça. Ele também me ensinou que riqueza sem caráter não é nada mais do que barulho. Que o verdadeiro poder não é sobre o que você possui, é sobre o que você escolhe fazer com ele quando ninguém está te fazendo fazer nada de forma alguma. Ela olhou para suas notas e respirou fundo. A maioria de vocês conhecia meu pai como um zelador, um homem de manutenção, alguém que sempre chegava cedo, ficava até tarde e nunca uma vez pediu nenhum crédito. Ela olhou de volta para a multidão. O que vocês não sabiam é que ele nasceu em uma das famílias mais ricas da costa leste. Ele deveria herdar um império inteiro. Mas ele desistiu de tudo porque as pessoas que controlavam essa riqueza lhe disseram que o amor não valia a pena. Houve suspiros e sussurros audíveis. Ele os provou errados. Sua voz permaneceu forte. Ele passou 34 anos de sua vida como prova viva de que uma boa vida não é medida por seus ativos. É medida por sua integridade. E quando ele faleceu,
Ele me deixou algo muito mais valioso do que dinheiro. Ela parou por um momento. Ele me deixou uma escolha. O quarto estava absolutamente parado. Eu poderia ter mantido tudo isso em segredo. Eu poderia ter pego o que ele construiu para mim e simplesmente desaparecido. Ninguém jamais teria sabido. Ninguém teria sequer se importado. Ela olhou diretamente para a audiência agora. Mas meu pai não escondeu sua riqueza porque tinha vergonha dela. Ele a escondeu porque queria que eu crescesse sabendo quem eu era muito antes de saber o que eu tinha. Ela deixou essa ideia pairar no ar, e agora que eu sei ambos, eu estou escolhendo fazer o que ele teria feito. Eu vou construir algo que importa. Eu vou ajudar pessoas que foram ignoradas. Eu vou apoiar famílias que não têm uma rede de segurança. Victor se aproximou e colocou um documento no pódio ao lado dela. A Fundação Richardson Hartwell foi estabelecida com uma doação inicial de 50 milhões de dólares e tem uma estrutura de longo prazo projetada para crescer isso em uma fonte de impacto geracional sustentado. Aplausos começaram a se formar, mas ela não tinha terminado. Aqueles 50 milhões, eles representam menos de 1% do trust total que meu pai configurou em meu nome. A batida de palmas parou abruptamente. Pessoas olharam umas para as outras tentando calcular os números em suas cabeças. A avaliação completa a partir do último trimestre é de 5,2 bilhões de dólares. Houve completo silêncio, mas não era o silêncio de choque. Era o silêncio de uma profunda realização. Ela não sorriu ou pareceu triunfante. Ela apenas o afirmou como um fato. Eu estou dizendo a vocês tudo isso não para impressioná-los, mas para deixar uma coisa perfeitamente clara. Meu pai não me criou para ser rica. Ele me criou para ser responsável, e é exatamente isso que eu planejo ser. Ela se afastou do microfone. O aplauso que veio em seguida não foi apenas educado, foi um rugido. Pessoas se levantaram batendo palmas e alguns estavam até chorando. Maia saiu do palco com compostura, voltou para seu assento e do outro lado do quarto. Marcos apenas sentou lá completamente imóvel. Seu rosto tinha ficado de um tom pálido. Suas mãos estavam agarrando a borda de sua mesa. Isabela estava tentando dizer algo a ele. Ele não estava ouvindo. Ele estava fazendo a matemática em sua cabeça. A mulher que ele tinha deixado pensando que ela não tinha absolutamente nada tinha acabado de revelar que ela controlava mais riqueza do que ele jamais poderia imaginar em 10 vidas. E ele tinha se afastado de tudo isso. Não porque ela não era suficiente para ele, mas porque ele nunca sequer se incomodou em perguntar quem ela realmente era. Se você alguma vez subestimou alguém apenas porque eles eram quietos, este é seu momento para sentar com aquele sentimento desconfortável. Assine se você acredita que lealdade e caráter ainda têm valor, porque esta história ainda não acabou. Marcos tentou fazer uma saída rápida. No segundo em que Maia deixou o palco, ele se levantou, pegou a mão de Isabelle e murmurou algo sobre precisar de ar fresco. Mas Victor foi mais rápido. Ele não bloqueou seu caminho. Ele apenas ficou perto da saída com um sorriso calmo, um olhar calmo e conhecedor que disse tudo o que ele precisava dizer sem uma única palavra. Marcos congelou. Isabelle parecia confusa. O que está errado? Ele não a respondeu. Ele não podia. Porque o que ele poderia possivelmente dizer? Que a mulher que ele se divorciou apenas 8 semanas atrás, aquela que ele abandonou enquanto ela estava grávida e lamentando, tinha acabado de se revelar uma das pessoas mais ricas do estado. Que ele tinha se afastado de bilhões de dólares porque ele não podia se incomodar em ficar por perto durante um tempo difícil. Que cada única escolha que ele tinha feito nos últimos 6 meses tinha sido baseada em uma ideia completamente errada sobre quem realmente detinha o poder. Isabelle puxou seu braço. Marcos falou comigo. Ele sentou-se de volta como um robô, sentindo-se completamente entorpecido. Ao redor deles, pessoas estavam celebrando, falando com entusiasmo sobre a fundação, sobre a incrível compostura de Maia e sobre a incrível história de seu pai. Alguém por perto disse, "Anquad."
Você consegue imaginar se afastar de tanto dinheiro apenas para casar com a pessoa que você amava? Isso é tão raro, o quote. Outra pessoa adicionou. E para criar uma filha que se revelou tão pé no chão, isso é ainda mais raro. Marcos ouviu cada única palavra. Cada uma era um lembrete afiado do homem que ele tinha falhado em ser. Ele olhou para Maia. Ela estava cercada por pessoas agora a agradecendo, a abraçando e oferecendo seu apoio. Ela parecia exausta, mas sua resolução era firme. Ela não olhou em sua direção nenhuma vez. Não porque ela estava sendo rancorosa, mas porque ele simplesmente não era mais importante. Niquote. Isabelle finalmente juntou tudo. Quote. Quote. Espere, quote. Ela disse lentamente. E quote. Essa é sua ex-esposa. E quote. Ele apenas assentiu. Quote. Aquela que você disse que não tinha nada. Ele não disse uma palavra em quote. Ela puxou a mão dele ligeiramente, olhando fixamente. Unquote. Marcos, quanto disso você sabia? Quote. Quote. Nada, em quote. Ele disse em voz baixa. Em quote, eu sabia nada. Você não perguntou Pastor quote. Ele olhou para ela e viu sua expressão mudando bem diante de seus olhos. Ele podia vê-la recalculando tudo. Ela não estava zangada. Ela o estava avaliando, perguntando-se se ela tinha cometido um erro terrível ao ligar seu futuro a alguém que podia julgar tão mal uma situação. Ele viu, ele sentiu. E ele percebeu que isso deve ter sido o que Maia sentiu. Observar alguém em quem você confiava completamente, reavaliar seu valor com base em novas informações. Era profundamente humilhante. Quote. Eu preciso falar com ela, em quote. Ele disse de repente, em quote. Não, quote. Isabelle o advertiu. Em quote. Eu tenho que, Marcos. Apenas deixe isso em paz. Quote. Mas ele já estava de pé, abrindo caminho em direção a Maia. Victor o interceptou suavemente, sua maneira educada, mas inflexível. Quote. Ela não está disponível agora. Eu só preciso de 5 minutos. Ela não está interessada. A mandíbula de Marcos se apertou. Você não pode falar por ela. Eu não preciso. Ela me pediu para garantir que você entendesse. Não há mais nada a discutir. As palavras soaram como uma porta pesada batendo. Era final. Permanente. Marcos apenas ficou ali inútil, enquanto a mulher que ele tinha tão mal subestimado continuava suas conversas com pessoas que eram realmente importantes para ela. Ele tinha querido algum tipo de encerramento, uma explicação, talvez até perdão. Mas Maia não lhe devia nenhuma dessas coisas, e ela não as daria. 10 minutos depois, ela saiu silenciosamente por uma saída lateral. Não houve uma grande despedida. Ela simplesmente se foi. Marcos a observou partir e entendeu pela primeira vez em toda a sua vida como era se sentir completa e totalmente irrelevante. Naomi Grace Richardson chegou em uma quinta-feira. Ela pesava 7 libras, tinha uma cabeça cheia de cabelo escuro e olhava para o mundo através dos olhos de seu avô. Maia a aninhou pela primeira vez em um quarto de hospital que parecia perfeitamente silencioso. Não havia marido andando pelos corredores, nem família estendida na sala de espera. Havia apenas Victor, que tinha insistido em estar lá, e uma enfermeira gentil chamada Petra. Petra ficou muito depois que seu turno terminou, acreditando que ninguém deveria receber uma criança no mundo completamente sozinha. Quote. Ela é absolutamente perfeita. E quote. Petra sussurrou. Maia podia apenas assentir enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Seu pai deveria ter estado lá para segurar sua neta e ver a bela vida que ele tinha lutado tão duro para proteger. O peso do bebê em seus braços parecia uma promessa cumprida. Um futuro assegurado por um homem que nunca o veria. Maia olhou para o rosto de Naomi, uma pequena tela impecável de puro potencial. Quote. Minha doce menina, eu sempre vou te proteger. Quote. Ela murmurou. Mas seu pai se foi,
E Maya sabia que ela tinha que ser suficiente para ambos. Ela estudou as características de Naomi, traçando as linhas de seus minúsculos dedos e memorizando cada detalhe. Seu avô te amou muito antes de você sequer estar aqui, Inquat. Ela sussurrou para o bebê. Inquat. Ele se certificou de que você teria uma vida segura, protegida e cheia de liberdade. Quat. Naomi soltou um pequeno bocejo. Uma criatura impossivelmente pequena, ainda completamente inteira. Victor se moveu mais perto, sua expressão cheia de calor de avô, enquanto ele olhava para a recém-nascida. Quat. James teria estourado de orgulho em Quat. Ele disse gentilmente. Quat. Você fez uma coisa boa, Maya. Ela soltou um longo e lento suspiro. Em que Quat. Eu sinto que tudo o que fiz foi sobreviver. E Quat. Ele sorriu. Em Quat. Isso é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Em Quat. Ela passou mais 2 dias no hospital aprendendo os ritmos da enfermagem, a mecânica de trocar fraldas e como operar com apenas 2 horas de sono. Um buquê de flores chegou de Marcos. Eles eram genéricos, acompanhados por um cartão com uma mensagem simples. Parabéns, desejando a vocês dois bem. Ela os jogou no lixo sem um segundo pensamento. Não foi um ato de raiva, mas um simples reconhecimento de que eles eram sem sentido. Eles eram um gesto vazio de um homem que já tinha feito sua escolha de ser distante. Por volta daquela mesma época, Isabelle compartilhou uma nova foto nas redes sociais. Ela mostrava ela e Marcos em um brunch ensolarado, ambos sorrindo brilhantemente. A legenda lia em Quat, escolhendo alegria todos os dias, a Quat. Maya nem sequer se incomodou em ler os comentários. Seu foco estava em coisas mais importantes. Quando ela finalmente trouxe Naomi para casa, o apartamento parecia transformado. O espaço parecia menor e mais silencioso. Ainda assim estava preenchido com um novo tipo de presença que nunca teve antes. Ela colocou o Moisés bem ao lado de sua cama. Acima dele, ela pendurou o móbile que seu pai tinha comprado meses antes de sua doença tomar conta. Ele tinha esculpido os animais de madeira ele mesmo durante longas noites sem dormir. Ela os descobriu em seu apartamento depois que ele faleceu, embrulhados com cuidado e anexados a uma pequena nota que lia. Quat. Para quando ela chegar. Quat. Agora aqueles mesmos pequenos animais giravam gentilmente acima de sua neta, projetando sombras dançantes suaves na parede. Maya se acomodou na cadeira de balanço e segurou Naomi apertado. Ela começou a cantar uma canção de ninar que seu pai costumava cantar para ela quando criança, quando ela não conseguia dormir. E pela primeira vez desde sua morte, um sentimento que se assemelhava à paz a invadiu. O luto não tinha desaparecido, mas ela estava finalmente começando a compreender a lição que ele tinha estado tentando ensiná-la o tempo todo. Legado não é sobre as coisas que você deixa para trás para as pessoas. É sobre as pessoas que você cria para continuar. A fundação cresceu a um ritmo que surpreendeu a todos. Em apenas 6 meses, ele já tinha financiado bolsas de estudo para 40 estudantes. Eles abriram um novo centro para treinamento da força de trabalho e estabeleceram parcerias com 3 organizações sem fins lucrativos locais. Esses grupos forneceram ajuda de emergência a pais solteiros que estavam enfrentando despejo ou afundando em dívidas médicas. Maya gerenciou tudo sem nenhum alarde. Não houve turnês de imprensa nem grandes eventos de corte de fita e ela só dava discursos quando era absolutamente necessário. Ela simplesmente mostrou o juiz para cima, tomou as decisões importantes, assinou os cheques que mudaram a vida das pessoas e então voltou para casa para sua filha. Pessoas começaram a reconhecê-la na rua, não como algum tipo de celebridade, mas como uma pessoa que estava fazendo uma diferença real. Uma mulher em seus 30 e poucos anos se aproximou dela em um supermercado um dia, seus olhos cheios de lágrimas. Quat, você pagou a mensalidade do meu filho? Quat. Ela disse, sua voz tremendo. Quat,
Eu não tenho certeza se você se lembra dele, mas ele é a primeira pessoa em toda a nossa família a jamais frequentar a faculdade. Quote, quote, é tudo por sua causa. Quote. Maya ofereceu a ela um sorriso gentil. Quote, é por causa de seu filho. Ele é quem o ganhou. Quote. Não, a mulher insistiu, balançando a cabeça. É porque alguém acreditou que ele valia o investimento. Muito obrigada. Momentos como esse se tornaram mais e mais frequentes. Ela recebeu cartas, e-mails e teve encontros casuais com pessoas cujas vidas foram completamente mudadas porque a fundação estava lá para ajudar. Maya guardou cada única carta. Ela as leria em dias difíceis, sempre que começava a duvidar se qualquer um de seu trabalho realmente importava. Importava sim. Não era sobre o dinheiro em si, mas sobre o que aquele dinheiro tornou possível. Seu pai tinha estado certo o tempo todo. Riqueza sem um propósito claro não é nada mais do que ruído vazio. Mas riqueza que é usada com intenção, é assim que você constrói um legado. Quando Naomi celebrou seu primeiro aniversário, a fundação tinha expandido seu alcance para 3 condados diferentes. Victor estava encarregado das operações, enquanto Maya guiava a visão geral. Depois de um tempo, as pessoas pararam de perguntar de onde todo o dinheiro estava vindo. Eles estavam apenas gratos que ele estava sempre lá quando era necessário. Marcos ouvia falar do trabalho de Maya de tempos em tempos, através de amigos em comum nas redes sociais, ou quando seu nome aparecia discretamente em círculos que o faziam sentir-se inquieto. Ele tentou fazer uma doação uma vez, enviando um cheque de $5.000. Ele o enviou diretamente para o escritório principal da fundação. Victor o enviou de volta para ele. Não havia carta de explicação, apenas o cheque não descontado e uma única palavra escrita em uma nota. Recusado. Marcos nunca mais tentou doar. Isabelle acabou o deixando apenas 14 meses depois da gala. Sua partida não foi dramática, foi prática. Ela finalmente tinha entendido o que Maya tinha sabido desde o começo. Marcos era o tipo de homem que faria uma troca para cima no momento em que ele pensasse ter encontrado algo melhor, e então faria uma troca para baixo assim que ele percebesse que tinha cometido um erro. Ela não tinha interesse em ser a próxima pessoa que ele completamente subestimou. O divórcio deles foi finalizado rapidamente e silenciosamente. Quase ninguém sequer notou porque a essa altura Marcos tinha se tornado exatamente o que Maya tinha previsto que ele seria. Irrelevante. Ela não o tinha destruído. Ela tinha simplesmente construído uma nova vida sem ele. Ao fazer isso, ela o tinha transformado em uma mera nota de rodapé em uma história que nunca foi realmente sobre ele em primeiro lugar. Marcos viu Naomi apenas uma vez, e foi completamente por acidente. Ele estava dando uma caminhada por um parque perto de seu escritório quando ele os notou. Maya estava empurrando um carrinho de bebê e Naomi, que provavelmente tinha cerca de 18 meses, estava apontando para os pássaros e tagarelando com entusiasmo. Maya parecia diferente. Ela parecia mais forte e mais à vontade consigo mesma, de um jeito que ela nunca tinha sido quando eles eram casados. Por um momento, ele considerou andar até eles para dizer algo, mas então ele viu que Victor estava lá também. Victor estava andando bem ao lado deles, rindo de algo que Naomi tinha acabado de dizer. Ele estava presente de uma maneira que Marcos nunca tinha sido. Então ele ficou para trás e os observou de uma distância. Naomi tinha o sorriso de sua mãe e os olhos de seu avô. Ela parecia saudável, feliz e profundamente amada. Um sentimento estranho se retorceu dentro do peito de Marcos. Não era bem ciúme. Era um senso de reconhecimento. Ele percebeu que ele tinha sido dado a chance de ser uma parte daquela vida. Ele poderia ter sido o homem empurrando aquele carrinho de bebê, o que estava ouvindo a risada de sua filha. Ele poderia ter construído algo significativo, mas ele tinha escolhido um caminho diferente. Não foi porque Maya não era suficiente para ele, mas porque ele tinha se convencido de que ela era muito esforço. Ele tinha querido uma vida que era fácil
conveniente e descomplicada. O que ele acabou tendo foi uma vida que era vazia. Isabelle se foi. Sua reputação profissional tinha levado uma série de golpes silenciosos. Ele não percebeu a extensão total do dano até que as pessoas simplesmente pararam de retornar suas ligações. A vida para a qual ele pensou que estava atualizando parecia mais vazia a cada ano que passava. Naquele mesmo tempo, Maia tinha construído algo que era inegável. Ela não o fez ruidosamente ou com qualquer senso de vingança, mas com determinação quieta e firme. A fundação continuou a crescer. Seu nome começou a aparecer em contextos que realmente importavam, como em painéis de educação, conselhos de organizações sem fins lucrativos e comitês de planejamento comunitário. Ela nunca perseguiu o reconhecimento, mas ele a encontrou de qualquer forma, porque as pessoas sempre respeitarão a competência, e ela tinha provado sua competência várias e várias vezes. Marcos, em nítido contraste, tinha completamente estagnado. Sua carreira tinha atingido um platô. Todos os seus relacionamentos permaneceram na superfície. Sua vida parecia mais uma performance que ele estava encenando do que algo que ele estava realmente vivendo. Às vezes ele pensava em contatá-la, talvez enviando um pedido de desculpas ou tentando se explicar. Mas o que ele poderia possivelmente dizer? Eu sinto muito por ter te deixado quando as coisas se tornaram difíceis. Eu sinto muito por ter sido incapaz de ver seu verdadeiro valor. Eu sinto muito por ter sido muito arrogante para sequer fazer perguntas. Nada disso mudaria uma única coisa. Maia tinha superado ele completamente e permanentemente. Ele foi deixado sozinho com uma lição dolorosa que tinha chegado tarde demais para ser de qualquer utilidade. Anos se passaram. Naomi começou o jardim de infância. A fundação celebrou seu 5º aniversário. O nome de Maia finalmente apareceu em um jornal de negócios. O perfil foi intitulado A Filantropa de Quem Você Nunca Ouviu Falar. O artigo falava sobre seu pai, a fundação e todo o trabalho incrível que ela estava fazendo. Ele mencionou Marcos apenas uma vez, apenas de passagem. Ele disse, unquote, Richardson foi previamente casada, mas tem sido uma mãe solteira desde o nascimento de sua filha, escolhendo focar na família e filantropia em vez de relacionamentos públicos. Era apenas uma frase reduzindo-o a um detalhe menor. Ele a leu 2 vezes e sentiu uma pontada aguda. Não foi porque as palavras eram cruéis, mas porque elas eram completamente precisas. Ele tinha sido rebaixado a um detalhe, uma breve fase em sua vida. Ele era apenas uma pessoa que tinha estado lá por um curto tempo e então partiu antes que algo verdadeiramente importante acontecesse. E a parte mais dolorosa de tudo era que ele sabia que merecia. Maia ficou no antigo apartamento de seu pai uma última vez antes que o aluguel terminasse oficialmente. 6 anos tinham se passado desde sua morte. 6 anos de construir, de crescer e de aprender quem ela era quando não havia mais ninguém por perto para lhe dizer. Naomi estava passando a tarde com Victor, o que deu a Mia o espaço que ela precisava para fechar este capítulo final sozinha. Ela caminhou pelos quartos, que agora pareciam menores do que ela lembrava. Ela passou a mão ao longo do balcão da cozinha, onde seu pai tinha cozinhado milhares de refeições. Ela sentou no sofá, onde ele tinha dormido por 16 anos, apenas para que ela pudesse ter o quarto. O apartamento estava agora completamente vazio. Os móveis tinham sido doados e seus pertences tinham sido selecionados. Tudo o que restava eram as memórias e um último envelope, que ela tinha estado guardando. Era aquele que Victor tinha guardado para ela, até que ele soube que ela estava pronta. Ela o abriu com cuidado. Querida, se você está lendo isto, significa que tempo suficiente se passou para você finalmente entender o que eu preciso lhe dizer. Perda não é um castigo. Perda é permissão. É permissão para descobrir quem você é quando não há mais ninguém para depositar suas expectativas em você.
É permissão para construir algo que reflete seus próprios valores, em vez de buscar a aprovação de outra pessoa. É permissão para se afastar de qualquer um que seja incapaz de ver seu valor. Não porque você está cheia de raiva, dizendo raiva, mas porque você está ocupada demais construindo algo melhor. Ao longo destes anos, você provou algo que eu soube o tempo todo. Caráter não é sobre o que você tem em sua posse. É sobre o que você escolhe fazer quando você tem tudo a perder. Algumas pessoas lhe dirão que você teve sorte, que você herdou riqueza, privilégio e oportunidade. Deixe-os falar. Porque o que eles nunca entenderão é que riqueza sem sabedoria é apenas uma pilha de dinheiro. E você, minha querida, tinha sabedoria muito antes de ter quaisquer recursos. Eu estou tão orgulhoso de você. Não porque você é bem-sucedida, mas porque você sempre foi gentil. Você tem permanecido pé no chão e você sempre foi você mesma. Essa é sua verdadeira herança. Todo meu amor, papai. Ela cuidadosamente dobrou a carta, a deslizou de volta para seu envelope e enxugou as lágrimas de seus olhos. Então ela trancou a porta do apartamento uma última vez e saiu para o brilhante sol da tarde. Sua filha Naomi Welly estava esperando por ela no escritório de Victor e ela correu em direção a ela no segundo em que ela entrou. Enquanto, mamãe, Quad. Maya pegou sua filha em seus braços, segurando-a apertado. E Quad, você se divertiu? E Quad. A Quad. Nós pegamos sorvete, Quad. E Quad. Claro que sim, Quad. Maya disse, sorrindo para Victor. Ele apenas encolheu os ombros com um sorriso brincalhão. E Quad. Privilégios de avô, em Quad, ele disse. Os três deles caminharam para o carro juntos com Naomi tagarelando animadamente sobre seu dia e Victor fazendo perguntas bobas que a faziam rir. Enquanto Maya prendia sua filha na cadeirinha do carro, ela olhou para esta pequena pessoa que nunca conheceria seu avô. Mas Maya sabia que ela cresceria cercada por seus valores. E naquele momento, ela sentiu algo que ela não tinha sentido em muito tempo. Ela sentiu um profundo senso de gratidão. Não pelas coisas que lhe tinham sido dadas, mas pela pessoa que ela agora estava livre para se tornar. Foi porque seu pai tinha estado certo o tempo todo. Perdê-lo-ato não era o fim, era o começo. Era permissão para finalmente escolher a pessoa que ela queria ser. Sem desculpas, sem compromissos e sem necessidade da aprovação de mais ninguém. E ela sabia que tinha escolhido bem. Se esta história fez você refletir sobre lealdade, paciência ou responsabilidade, assinar significa que você está escolhendo histórias que te tornam melhor, não apenas te entretém. Não apenas assista, aprenda conosco. Ei a todos, muito obrigado por ficarem conosco até o fim. Nós realmente apreciamos seu apoio. Se você gostou desta história, por favor, lembre-se de clicar no botão de curtir, assinar o canal e deixar um comentário para nós abaixo. Nós sempre amamos ouvir o que você pensa. E aqui estão algumas boas notícias. A experiência não tem que terminar aqui. Apenas clique no vídeo que está bem aqui em sua tela para pular para outra história incrível. Confie em nós, você não vai querer perder. Obrigado novamente por ser uma parte tão maravilhosa de nossa comunidade. Até a próxima vez que nos virmos, permaneçam curiosos e continuem a explorar as histórias que realmente tocam seu coração. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e manualmente editado por nossa equipe para entregar histórias significativas com valiosas lições de vida. Cada narrativa é criada para entreter, inspirar e empoderar nossa audiência. Nós acreditamos que grandes histórias podem mudar vidas, e nós estamos comprometidos em trazer a você conteúdo que importa. Obrigado por ser parte de nossa comunidade.